Kenny, tem uma emergência com um paciente. Meu pai desapareceu. Acabamos de vasculhar a propriedade, é uma fazenda pequena, e acabei de encontrar algo perto da fazenda. Eu fui enviado para o Iraque. Eu sei como corpos queimados se parecem, e isso aqui parece um corpo. Quando o patriarca da família Ferris desaparece, seus filhos vão atrás de respostas, mas o que eles encontram é impensável. O corpo do pai deles na pilha usada para queimar lixo na propriedade. Esse caso teve uma daquelas reviravoltas que não acontecem com muita frequência. Por fora sempre parecia ótimo, mas por dentro era um tumulto. Ela pediu às autoridades que analisassem isso, Scott. Minha opinião pessoal, fiquei mais abalado após a morte do cachorro dela. É isso que acontece quando você deixa um prato e esquece de levar para cima. Um pequeno ataque de raiva. Queria ter jantado hoje à noite. Logo devo começar a me sentir mal. Mas vamos ver. Não precisa se perguntar se Gary foi assassinado. Quando você restringe o universo em um caso como esse? A resposta para quem fez isso está bem ali. Não adianta tentar argumentar com ele. Queime ou morra, tente tentar. Alpharetta, Geórgia, é uma comunidade muito tranquila e charmosa. É uma região abastada. O bom de lá é que fica a uma distância viável para ir ao trabalho. Então, os trabalhadores podem dirigir até o centro de Atlanta. Existem casas grandes, terrenos amplos e até pequenas propriedades rurais de lazer, como a propriedade dos Ferris. Gary e Melody Ferris fizeram tudo certo. Eles criaram 4 filhos, Chris, Scott, Emily e Amanda. E quando esses filhos cresceram, decidiram arrumar as coisas e se mudar para a fazenda deles nos arredores de Atlanta. Agora, eles podem aproveitar os anos de ninho vazio, construir esse novo capítulo juntos e criar o lugar perfeito para os netos visitarem. Eles haviam comprado a propriedade no passado e estavam tentando apenas estabelecer um lar ali. Scott tinha um acordo com o pai para trabalhar na propriedade. Scott Ferris morava no celeiro que ficava a cerca de 1,5 campo, 2 campos de futebol de distância da residência principal. Melody Ferris e Gary Ferris viviam na casa principal. Era uma casa de 2 andares e eles tinham vários animais, muitas cabras, alguns cavalos. Quero dizer, é uma propriedade linda, tem cerca de 4 hectares. Você já viu uma revista Southern Living? É esse o estilo desta casa. Lembrou do dia em que ajudei na mudança deles. Era difícil me concentrar, pois estava muito animado. Todos nós aproveitamos muito. Adorava ir lá para ver os animais. Tivemos ótimos momentos lá. Mas então, algo muda. Gary Ferris, carinhosamente chamado de Big Daddy por seus entes queridos, desaparece. Ele está desaparecido há dias. Ninguém realmente chegou a registrar o desaparecimento dele. A última pessoa que realmente teve notícias dele foi Chris, quando levou sua filha Addison até a fazenda em 3 de julho para fazer uma visita quando chegaram à cidade. Deixei ela lá. 10 minutos depois ela ligou. Não achamos o Big Daddy. E eu disse ok, então eu liguei pro telefone dele e foi direto para a caixa postal. Ligava sempre pro celular do meu pai e caía na caixa postal, pois ele não usava o telefone como a maioria. Então isso não me chamou muita atenção. Ele passou aqui no começo da noite e ficou talvez 1 ou 2 horas. Depois voltou para Buckhead com Addison. Ninguém tinha notícias dele no dia 4 de julho. Na manhã seguinte, ao acordar, minha irmã ligou dizendo: não o encontramos e o carro dele está aqui. E quando ela disse que o carro dele está aqui e que as chaves dele estão aqui, foi aí que comecei a entrar em pânico, porque ele não sairia para lugar nenhum sem ir no carro dele. Então eu cheguei na fazenda, subi pela entrada e minha mãe e minha irmã estavam sentadas nos degraus da frente. Eu só me lembro de pensar, como assim ele está desaparecido? Tipo, vocês estão aqui, vocês estiveram aqui o tempo todo. Tipo, como ele poderia estar desaparecido? E eu imediatamente comecei a procurar, pulei no quadriciclo, fui até o celeiro
Eu ia vasculhar toda a fazenda para garantir que ele não estava deitado em algum canto do pasto. Pedi para minha irmã ligar para todos os hospitais, sabe? Porque se algo tivesse acontecido, se ele tivesse começado a passar mal, talvez ele tivesse chamado uma ambulância ou algo assim. Eu estou procurando. Meu irmão começa a procurar. Foi aí que caiu a ficha para mim. Meu Deus. Ele me disse no dia 3 que estava preparando aquele monte para queimar. Frequentemente, em propriedades rurais, especialmente propriedades grandes, as pessoas juntam coisas como madeira, material de cerca velho, restos de madeira, às vezes lixo, e deixam esses itens se acumularem. E então eles ateiam fogo nessas grandes pilhas e deixam os resíduos de madeira queimarem. Eles podem ser perigosos. Um pouco de vento pode levantar faíscas e incendiar as áreas ao redor. Ele vivia fazendo isso. O negócio dele era atear fogo. Eu disse, Gary, está seco demais lá fora. E então eu disse, por favor, não faça isso. Por favor, não queime isso. Não dá para argumentar com ele. Era queimar isso ou morrer tentando. Eu vim dirigindo até aquela pilha de queima e olhei, mas não vi nada. Parecia só estar fumegando, mas não vi nada fora do comum. E meu irmão pegou um pedaço de pau e começou a mexer em algumas coisas. Ele olhou para mim e disse, você precisa tirar as crianças daqui agora. Vou ligar para o 911. Qual é a sua emergência? Meu pai desapareceu. Avistamos a propriedade, é uma pequena fazenda, e achei algo perto do lago que não... Ele queimava gases e agora há coisas na fogueira. Pode ser ele, eu não sei. Certo, qual é o seu nome? Coração de Deus. Você disse que era seu pai? Sim, senhor, estou ligando para dizer que estávamos procurando por ele. E eu fui até onde o fogo ainda está soltando fumaça e eu sou ex-militar. Fui enviado para o Iraque. Eu já vi como corpos queimados ficam, e isso aqui parece um corpo. Ao receberem a ligação, pensaram que alguém tivesse tido um problema de saúde e caído no fogo. Ele ficou 3 dias no hospital, mas já tem esses episódios há anos. E ele fala. A fala dele fica muito arrastada. A coordenação motora dele fica muito prejudicada. Ele cambaleia. Voltei andando até a pilha em chamas. E foi aí que eu vi que era a cena mais horrível para alguém. Ver o crânio do próprio pai em uma pilha em chamas. Os registros dentários confirmam que o corpo achado no incêndio era de Gary Ferris. Ao verem o estado dos restos mortais de Gary, souberam imediatamente que eles ficaram no fogo por um longo tempo. Gary Ferris era muito grande, com mais de 1,80 m e cerca de 140 quilos. No fim das contas, estamos falando de provavelmente menos de 23 quilos recuperados. Mas eram basicamente alguns restos ósseos do esqueleto. Uma antropóloga chega e começa a ajudar a processar a cena. Havia um conjunto de costelas. Cerca de 2 ou 3 costelas foram retiradas do fogo. E acabou havendo uma bala inteira, nem mesmo um fragmento, uma bala inteira alojada entre 2 costelas no tecido. Eles conseguiram determinar que a morte foi causada por um ferimento de bala na região torácica, no peito, com a bala alojada na costela. Determinaram que a morte foi classificada como homicídio. Isso mudou tudo na cena naquele dia. Eles sabiam que não foi um acidente. Era a cena de um assassinato. Uma cena de crime geralmente nunca é apenas um local. Neste caso, não é só a pilha de queima. É toda a propriedade Ferris que os detetives precisam examinar. Eles sabiam que havia uma casa ali perto. Decidiram expandir essa busca. Eles vão até a casa e o que encontraram lá foi muito revelador. Dentro da casa, eles encontram um rastro de sangue vindo da cozinha, que desce as escadas e vai até o porão. E eles encontram não só um rastro de sangue, mas também um projétil de bala no chão, perto do puff. Testes posteriores revelaram que o sangue, o DNA nesse projétil, era o DNA de Gary Ferris. Sabemos que havia uma bala no corpo dele e também sabemos que houve uma que atravessou, com o DNA dele nela, projetil no porão, indicando que ele levou ao menos 2 tiros. Gary e Melody Ferris não eram apenas marido e mulher. Eles eram namorados desde o ensino médio
Eles foram casados por 38 anos. Construíram essa vida juntos. Quando jovens, eram muito apaixonados e faziam quase tudo juntos. Era um lar acolhedor. Meu pai era um pai muito tranquilo. Queria compartilhar sua sabedoria, mas desejava que cada filho encontrasse seu próprio caminho. Ele sabia que a chave para uma vida boa era uma boa educação. Então, com certeza, ele se importava muito com a nossa educação. Ele era um advogado de sucesso na área de imóveis comerciais. Era sócio do escritório e muito respeitado. Todos os clientes dele o adoravam. Antes de tudo isso, a Associação Americana de Diabetes o reconheceu como um pai. E a família dele até criou este vídeo em homenagem às conquistas dele. Meu marido é especial por sempre estar ao meu lado e ao lado dos meus filhos. Ele sempre foi paciente conosco. Ele é responsável, trabalhador, inteligente, engraçado, talentoso. Nunca vou esquecer o quanto ele ficou orgulhoso quando contei que ia entrar para o exército. A palavra pai, sabe, significa estar presente, não importa o que aconteça. E não há uma forma perfeita de descrever isso para quem é pai. Gosto de pensar que estou aceitando isso por todos os pais que trabalham dia após dia e tentam ensinar seus filhos o certo e o errado, a serem responsáveis e bons cidadãos deste país. Deus sabe que precisamos de tantas dessas pessoas quanto pudermos conseguir hoje em dia. E gosto de pensar que fiz a minha pequena parte. As aparências muitas vezes enganam, e nesse caso, nossa, como enganaram. Minha família não falava sobre nossos problemas ou questões. Por fora, sempre parecia tudo ótimo, mas por dentro era uma confusão. As finanças eram um grande problema nesse casamento. Os gastos extravagantes e exorbitantes da Melody. Gary era um advogado bem-sucedido, ganhando um bom salário. E parece que a família estava gastando esse salário. Gary não permitia que Melody tivesse um cartão de crédito. Ele não colocava o nome dela nas contas. Gary enviou uma mensagem sobre Melody, Scott e Chris. E todos eles gastando o dinheiro de Gary, especialmente a Melody. Ele disse a ela: seu gasto excessivo precisa parar. Mas enquanto os detetives continuam investigando, eles veem que esses problemas financeiros são só a ponta do iceberg. Há algo mais que está causando tensão dentro da família. Minha mãe decidiu ter um caso extraconjugal com um homem chamado Ted Wiley. Isso causou muita fricção na família, não só entre meus pais, mas entre nós e minha mãe. Ela voltou para meu pai após ele pedir o divórcio. No fim das contas, foi um relacionamento onde aceitaram viver vidas separadas. Eles eram quase como dois navios se cruzando na noite. Ela morava no primeiro andar, onde era a cozinha principal. O segundo andar tinha quartos de hóspedes, onde os netos e outros familiares ficavam, e o andar de baixo, que era o domínio do Gary. E ele, para todos os efeitos, vivia lá embaixo, trabalhava lá embaixo, passava o tempo lá embaixo e dormia lá embaixo com um aparelho de CPAP. Enquanto isso, Melody tem sua teoria sobre o motivo da família estar desmoronando, chegando até a apontar um dos próprios filhos. Scott, que mora perto do nosso celeiro. Ele não trabalha desde que voltou do Iraque, exceto por um período muito curto. Não consigo fazê-lo trabalhar nem obrigá-lo, você sabe. E eu disse: Gary, não vi até sábado. E eu disse: Gary, eu preciso trabalhar. Ele disse: bem, você não trabalha. Ele está aproveitando a vida ao máximo. E sabe, eu disse: eu preciso de ajuda. Eu disse: se você não ajudar, vou te mandar embora. Todo o dinheiro dele vinha diretamente do pai. Ele, na verdade, ressentia isso a ponto de se referir à propriedade como se fosse dele. Esta é a minha propriedade. Esta é a minha casa. Meu irmão trabalhava na fazenda em vez de ter um emprego normal. Era um trabalho em tempo integral, mas meu irmão não gastava todo tipo de dinheiro exorbitante nem nada disso. Meu irmão trabalhava na fazenda e de vez em quando saía com os amigos. Ele não comprava carros novos. Não havia nada de verdadeiro na ideia de que meu irmão vivia às custas do meu pai. E quando os detetives falam com Melody, fica bem claro o quanto ela sente rancor de Scott. Ela pediu às autoridades que investigassem Scott.
Ele e Scott brigavam feio. Depois eles chegavam até a trocar socos, por causa de coisas bobas. Porque Gary era muito perfeccionista com tudo. Scott é esquentado. Quero dizer, ele é mesmo. Ele é esquentado e temperamental. Não há dúvida. Ele é muito temperamental. Gosto de pensar que Scott nunca teria feito nada. Então os detetives estão ouvindo o que ela está dizendo sobre Scott, mas eles querem pressionar um pouco mais. Então você foi a última a ver Gary vivo na noite de terça-feira? Certo. Você ouviu algum tiro? Não, mas tinha muita coisa, tipo fogos de artifício, bombinhas e todo tipo de coisa acontecendo. Lembre-se, é perto do feriado de 4 de julho e esta é uma comunidade rural. Não surpreende que haja comemorações barulhentas, mas tão intensas que você não ouve tiros dentro de casa. Eles entravam, disparavam em vários pontos e gravavam o som pela casa. Os resultados desses testes levaram os detetives da polícia a acreditar que Melody Ferris não estava sendo sincera quando disse que não ouviu nada. Eles acreditam que alguém naquela casa teria ouvido os tiros quando eles aconteceram. É o seguinte, você estava em casa. Certo. Você era a única pessoa que estava em casa, certo? Com seu marido. Certo. Encontramos evidências na casa indicando que você teria ouvido algo. É quase impossível que você não tenha ouvido. Eu nunca te machucaria. Não estou dizendo isso. Não perguntei isso. Encontramos sangue. Sabe algo sobre isso? Eu não sabia nada sobre o sangue. Nada. Algo aconteceu com ele. Como ele morreu? Você foi informada de como ele morreu, não foi? Bem, nós apenas presumimos quando Scott disse. Isso são restos humanos nesta fogueira. Disseram a você como ele morreu e o que encontramos? Ele me disse que havia um tiro, ou seja lá o que for, um projétil na costela. O que isso indica para você? Um ferimento de bala. Mas o problema é que quase não há como. Neste mundo em que você não viu algo, não ouviu algo ou não soube de algo, e alguém é baleado, foi movido e foi queimado a 9 metros da janela do seu quarto. Eu não sei de nada. Mas na noite do dia 3, a única pessoa lá, até às 11h30, era o Disney, sim. Depois disso, você ainda estava lá. Seu corpo foi queimado naquela fogueira. E se eu dissesse que encontramos evidências de que houve um disparo no porão? Não estou dizendo que ele foi baleado lá, apenas que acharam no porão evidências de que ele foi baleado. No meu porão, eu ficaria muito surpresa. Vai ficar surpreso. Desde na minha casa. Sim, senhora. Com certeza. 100%. Há sangue nos 2 andares e na cozinha. Na minha cozinha? Com certeza. Jamais teria levado meus filhos para algo assim. Meu pai morreu quando eu tinha 36 anos. Não desejaria isso nem ao meu pior inimigo. Existem disposições na lei para coisas que acontecem de repente, sabe? Crimes passionais, se você. Situações tão impactantes que as pessoas reagem automaticamente. Tudo isso está previsto na lei. O que estou dizendo é que, sem dúvida, não faz sentido para mim que você não saiba de nada. Isso não se encaixa nas evidências que temos. E estamos analisando todas essas coisas juntas. E toda a quantidade de fatores necessários para mover um homem de 1,80 metros e 136 quilos. E você está apenas dizendo, fiquei a cerca de 3 metros o tempo todo. Não posso te contar nada. Simplesmente não faz sentido. Acho que neste momento, contratar um advogado neste momento. Eu não tinha nada a ganhar com a morte dele. Eu tinha tudo a perder. Tudo. Taliesin Sim. Eu tinha minhas suspeitas, mas eu não sabia com certeza. Só queria a verdade, não importava quem matou. Eu queria saber. E quando minha mãe e o advogado recém-contratado por ela me disseram: você não pode falar com a polícia, de jeito nenhum. Eu realmente não entendia por que não tentaríamos ajudar a polícia a resolver esse crime. Isso não faz sentido para mim. Os filhos da Farrah, Chris e Scott, não ficam esperando, não. Eles mesmos vão até os detetives para conseguir algumas respostas. Minha mãe, obviamente, contratou um advogado, então esse advogado disse: não fale com ninguém, eu cuido disso. Bem, sabe de uma coisa? Cheguei ao ponto em que quero saber o que aconteceu com meu pai. No último ano, as brigas entre os dois só foram ficando, sabe, cada vez piores.
E quanto aos comentários da minha mãe, meu pai nunca conversava, nunca disse nada negativo sobre minha mãe para mim, exceto sobre ela sair e gastar tanto dinheiro com coisas. Mas minha mãe, por outro lado, cara, nem sei quantas vezes ouvi ela dizer: mal posso esperar pelo dia em que não vou mais ter que viver com ele. Eu queria que ele simplesmente tivesse um ataque cardíaco e morresse. Ele sabia muita coisa sobre o relacionamento de Melody e Gary. Ele acompanhou de perto o fim do casamento deles. Scott disse à polícia que sua mãe ficou tão brava com Gary pouco tempo antes do assassinato que eles estavam do lado de fora. E ela trouxe um prato que Gary tinha esquecido de levar para a cozinha, bateu o prato com força e gritou algo como: "Eu não vejo a hora dele ir embora. Eu não vejo a hora dele morrer." Nós achamos um vídeo de 2 de julho, que foi no dia anterior ao assassinato, onde ele filmou os restos daquele prato quebrado. É isso que ocorre ao deixar um prato e esquece de levá-lo para cima. Um pequeno excesso de raiva. Eu queria ter jantado hoje à noite e eram 6 para mim. Então tenho certeza de que vou me sentir mal em alguns minutos. Mas vamos ver. Ele achava que ela o envenenava. O vídeo que foi encontrado no celular de Gary Ferris foi fundamental nesta investigação. Isso foi importante porque a polícia limitou o período em que acredita que Gary Ferris morreu. E eles acreditam que o último dia de Gary Ferris neste planeta foi 3 de julho de 2018. Bem, os filhos dela e eu a conhecemos há mais de 30 anos. O que você acha que ela deveria fazer nessa situação e como ela agiu? Faz sentido? Exatamente, Considerem esses dois lados e me digam o que acham. Quero dizer, desde quinta-feira, na minha opinião pessoal, eu vi ela mais abalada quando o cachorro dela morreu. O comportamento dela simplesmente não parece o de uma viúva de luto. Os detetives sempre acabam esbarrando nesta realidade inevitável. Gary Ferris era um homem grande. Ele pesava quase 140 quilos. Melody Ferris, 59 quilos. Não existe possibilidade dela conseguir mover o corpo dele sozinha. Por isso, a polícia suspeita que ela possa ter recebido ajuda para mover o corpo dele. A polícia começou a analisar várias teorias sobre como o corpo foi do porão até essa pilha de queima. Um dos instrumentos considerados é um trator. O filho, Scott, acompanhava os detetives pela propriedade e ele percebeu uma coisa que estava muito diferente. Havia um trator que normalmente ficava estacionado dentro de um galpão, mas o trator tinha sido movido e estava estacionado do lado de fora desse galpão. E Scott disse à polícia que isso era incomum. Aquele trator nunca era estacionado nesse lugar. O quanto sua mãe sabe usar aquele trator? Ela me pediu para ensiná-la a usar aquilo no começo da primavera. E ela teria conseguido fazer isso? Sinceramente, aquele trator era tão fácil que eu poderia ensinar minha sobrinha de 13 anos a operar. Você sente que sua mãe consegue fazer isso? Sim. Os investigadores agora focam em Scott, que morava na propriedade. Em casos de homicídio, principalmente quando suspeitam que Melody teve ajuda para mover o corpo de Gary, eles precisam definir a linha do tempo. Você chega por volta das 11h30 em casa? Sim. Ok. Você falou com ele ao telefone? Ela me ligou uns 45 minutos antes, dizendo que os cavalos haviam escapado. E eu fiquei tipo, tá bom. Bem, estou prestes a sair da casa do lago. Vou chegar aí em pouco tempo. Ela disse, eu já consegui. Estou levando eles de volta. Acabei de fechar o portão e tudo mais. O que eu também, depois que tudo isso acontece, sentado lá, pensando sobre isso, eu fico tipo, sempre que os cavalos fugiam, ela implorava que eu voltasse para casa para buscá-los. Eu voltei para casa. Quando cheguei, vi o fogo na floresta. Eu sabia que ela estava acordada porque havia me ligado uns 30 ou 45 minutos antes. Liguei para ela, mas não atendeu. Fui ao celeiro, conferi os animais e depois fui para meu apartamento. Estava deitado no sofá quando ela finalmente me ligou de volta. Quando atendi, disse, acho que ele decidiu queimar o lago hoje. Ela respondeu, ele saiu andando e deixou tudo lá. Mas aí Scott mencionou uma coisa, uma arma sumiu de casa. E não era qualquer arma, aliás, uma arma que corresponde às evidências balísticas da cena do crime. Ele relata às autoridades que semanas antes, a provedora de TV a cabo foi até lá para instalar. Você sabe, trocar alguma coisa. E que ele estava procurando o controle remoto, abriu uma gaveta e viu.
Basicamente, um revólver niquelado ou prateado em um coldre preto. Pode descrever essa arma de novo, da melhor forma que lembra? Cara, não é um... Quero dizer, assim que eu abri a gaveta, qualquer cara que entende de armas, era um 38 de cano curto, era, sabe, tipo um revólver menor. No dia 5 de julho, ele checa o local onde disse que estava a arma, mas ela sumiu misteriosamente. Foi feito muito trabalho de investigação para encontrar esse 38 casas de penhores. Foram vasculhadas. Detectores de metal foram usados na propriedade, onde havia um pequeno lago. Mergulhadores foram enviados ao lago. Todas essas tentativas acabaram não levando a lugar nenhum. Algum ex-namorado dela que veio e fez isso e aquilo, e que ela não teve nada a ver com isso? Ótimo! Espero que vocês descubram isso. Ótimo! Mas se foi ela quem fez isso, e ela sair impune porque vocês não conseguiram o que precisavam, então eu não vou conseguir viver comigo mesmo. Quero dizer, eu fiquei nervoso simplesmente porque, bom, eu percebia pelo olhar de vocês. Eu cheguei em casa à noite e eu não... Sou solteiro, não tenho namorado ou esposa. Ele morando na propriedade, sabendo o que sabia, é claro que ele tinha que ser uma pessoa de interesse para as autoridades, até mesmo um suspeito. As únicas balas na propriedade sempre ficavam onde Scott morava, no celeiro. A explicação dele para isso é que, bem, algumas das munições da minha mesa de cabeceira vieram do meu avô, e dessas balas aleatórias. Mesmo que não fossem as balas que correspondiam às balas que mataram Gary, elas eram importantes para mostrar que ele de fato atira com revólveres. Essas são balas que teriam sido usadas em revólveres. Ele foi categórico. Eu não tenho nenhum revólver. Eu não atiro com revólveres. Mas encontramos vídeos dele só no Facebook, a poucos metros de onde o assassinato teria acontecido. Ele atirando, em estilo militar, em estilo tático, com uma pistola. Ele tinha um longo histórico, era veterano e sabia atirar. Não havia evidências de que Melody soubesse usar arma de fogo. Onde quer que olhássemos, encontrávamos enganação por parte de Scott. Ele era um homem grande. Ele poderia facilmente ter movido aquele corpo. Ele tinha acesso à propriedade, ele tinha acesso ao trator, ele tinha acesso ao Gary. Os detetives da polícia trouxeram Scott Ferris para conversar e descobrir o que ele sabia e que poderia ou não estar envolvido. Adivinha, muitas outras pessoas dizem. Como a pequena Melody conseguiu mover aquilo? Um grandalhão. Como tudo isso aconteceu? Você foi o único que viu aquela arma. Você é o único que trouxe a arma à tona. Você é o único que sabia sobre ela. Você soube disso por semanas e nunca contou para mais ninguém. Seu pai está em um incêndio. Nem sabemos se o Tommy levou um tiro. Você tenta nos ajudar e direcionar para um caminho. Só queria avisar que ainda não descobri quem fez isso com meu pai. Pois, pelo que vocês me disseram naquela noite em que ele foi baleado... Ele achou a arma. Você sabia onde ela estava e falou da arma pra gente. Você tem o porte para... sabe, lidar com essas coisas. É outra coisa. Só quero entender como ela conseguiu movê-lo. Os fatos que temos são que, provavelmente, sua mãe matou seu pai e depois te chamou para casa. Pra quê? Ajudava a movê-lo. Não. Eu teria ligado para o 911 na hora pelo fato de que a morte do meu pai simplesmente me destrói. E não há a menor chance de que eu teria ajudado ela a fazer algo assim, nem em 1 milhão de anos. Eu amo meu pai mais do que tudo. Ele era meu exemplo. Não há. Ela só queria andar no caminhão. Se você chegasse em casa e se deparasse com aquilo, e ela te ameaçasse? Eu teria ligado assim que soubesse disso. Não tem como eu teria, sabe... passado o resto da minha vida tentando ajudando ela por algo que ela fez. Aos 35 anos, você precisou pedir dinheiro ao seu pai. Isso me fez mal, digo, como pessoa. Sim, quero dizer, eu tenho 35 anos, acabei de sair do Forças Armadas e... Mas eu tenho orgulho disso. Agora, isso te afeta. Você precisa arrumar um emprego. Se sustentar. Vocês não podem mais morar na fazenda. E o que mais, sabe? Mudando drasticamente você. Sua vida está mudando. Seu dinheiro acabou. Quer dizer, eu sabia disso. Quer dizer, primeiro de tudo, se eu tivesse algo a ver com isso, eu sei que não conseguiria.
ganhar nenhum dinheiro com isso. Até hoje, depois de tudo, continuo sem ligar para dinheiro. Eu não me importo. A única coisa com que me importo... O que você quer dizer com você sabia que se tivesse algo a ver com isso, não ganharia nenhum dinheiro com isso? O que isso significa? Ela é a beneficiária, Melody é... Todos esses são beneficiários, não é? Normalmente, quando um marido e uma esposa, você sabe, morrem, a pessoa fica com tudo, não é? A questão é que você e a Melody poderiam ter feito um acordo. Eu te incluo nisso e fico calado. Me ajuda a realizar isso. Não. Eu sempre disse que nunca confiei na minha mãe. Nunca e nunca. Não tem a menor chance. Eu não ajudei ela com nada disso. Quem ajudou ela? Quero chamar outro policial também. Sua mãe vai conseguir fornecer provas de que você estava envolvido nisso? Não tem como ela conseguir, porque eu não estava lá. E eu não estava envolvida nisso. Então, não tem nada. E se eu precisar fazer, farei o que for preciso. Se precisar de testes de polígrafo ou algo parecido, farei sem problemas. E de fato, Scott Ferris é levado para um teste de polígrafo, e os investigadores estão prestes a descobrir exatamente o quanto ele sabe sobre o que aconteceu com seu pai. Eu vou fazer o seu exame de polígrafo hoje. Você já fez um teste de polígrafo antes? Não, senhor. Este teste está prestes a começar. Por favor, permaneça imóvel. Sobre a morte de Gary, você pretende responder a cada pergunta com sinceridade? Sim. Você participou de alguma forma de causar a morte de Gary? Não. Você atirou em Gary? Não. A verdadeira pergunta sobre o assassinato, o poligrafista não teve problemas com a resposta dele. Não havia provas de envolvimento dele. Como promotora, sigo as evidências. Os resultados do polígrafo de Scott parecem conclusivos. Ele está dizendo a verdade. Mas os investigadores precisam fazer tudo o que é necessário para oficialmente descartá-lo de uma vez por todas. E eles precisam fazer isso com provas concretas e irrefutáveis. Quando coletamos os dados da máquina CPAP dele, acabamos conseguindo esses dados e pudemos mostrar um padrão de comportamento de quando Gary ia dormir todas as noites. E ele ia dormir entre 11h30 da noite e 1 da manhã. Ela sempre ligava em algum momento, pelo tempo que ele estivesse dormindo. Os dados simplesmente pararam na manhã do dia 3. Então, ela nunca mais foi ligada naquela noite, nem em nenhuma outra noite depois disso. Então, com base na máquina de CPAP, conseguimos determinar que ele foi assassinado na noite do dia 3. A localização do GPS do telefone do Gary foi significativa, porque na manhã do dia 4, por volta das 6h15, 6h17, o telefone do Gary se move da casa até a pilha de queima. Sabemos que a Melody é a única que está em casa. Então, a Melody deve estar com o telefone do Gary. Esta foi uma prova importante de que, sozinha, ela devia estar com o telefone do Gary, já que sabemos que ele estava morto. O que é relevante sobre isso é que os dados também mostraram que o telefone do Scott Ferris estava longe. Scott Ferris disse que estava com amigos em outro lugar. Os dados confirmaram isso. Os dados mostraram que Melody Ferris era a única pessoa na propriedade no momento em que o telefone estava se movendo. Mas é aqui que a investigação toma um rumo dramático. Melody Ferris, a viúva enlutada, tinha um amante, um parceiro amoroso secreto. O nome desse cara era Rusty Barton. Na bolsa dela havia cartões de débito, transação financeira e crédito em nome de Roy Barton, que depois as autoridades identificaram como Rusty Barton. Melody iniciou seu relacionamento com Rusty sem que quase ninguém soubesse. E esse relacionamento continuou até Gary ser morto. Isso causou muitos problemas, como era de se esperar. Minha mãe odiava meu pai, e meu pai fazia de tudo para impedir que ela tivesse esses casos. Eles têm procurado casas. Havia muito planejamento entre os dois. E eu não acho que era só idealismo, eu acho que era um planejamento prático. Gary ficar fora de cena fazia parte do plano. Então acho que ela queria que isso se concretizasse e estava cansada de esperar por isso. Então simplesmente fez acontecer por conta própria. Inicialmente, Melody Ferris disse à polícia que o caso tinha terminado cerca de 1 ano antes do assassinato de Gary Ferris.
No entanto, ela disse que ainda se importava com ele e que eles conversavam de vez em quando. Melody e Rusty trocaram várias ligações na noite de 3 de julho, que foi a noite em que Gary morreu. E uma dessas ligações foi às 2 horas da manhã. Eles nunca tinham conversado tão tarde. Nunca. A duração da ligação também foi significativa. A polícia então localizou Rusty Barton e o confrontou sobre seu relacionamento com Melody. No dia 28 de junho, seu histórico de buscas na internet no seu celular mostra uma pesquisa por alianças de casamento. Para quem você estaria procurando alianças? Provavelmente para Melody, porque já tínhamos conversado sobre a possibilidade de ficarmos juntos ou sermos um casal, que usaríamos uma aliança de ouro simples. Foi isso que a gente combinou que faríamos, independente de sermos, entre aspas, legalmente casados ou não. Como explicar que 7 dias antes do marido dela ser encontrado assassinado, você está estava olhando vendo alianças máscaras de casamento para essa mulher? Escuta, não existe mais Melody. Não existe mais Rusty e Melody daqui pra frente. Lembre-se, a polícia ainda não sabia como Melody Ferris levou o corpo de Gary Ferris da casa até a pilha de queima. Eles precisam investigar. Esse amante de Melody Ferris está envolvido de alguma forma? Os dados do GPS colocam Rusty Barton no Tennessee na hora do assassinato. Mas eles mergulham na investigação e ficam se perguntando qual foi exatamente o papel do amante Rusty Barton. Então eles apertam o cerco e ameaçam apresentar acusações de conspiração contra Rusty Barton se ele não cooperar com a investigação policial. Conspiração é um ato que pode ocorrer tanto antes quanto depois do crime. Então é uma acusação justa que a polícia fez contra Rusty Barton para conseguir sua cooperação. Essa conversa acabou valendo a pena. Acredito que só houve uma conversa, que é o que você procura. Provavelmente, o último minuto da última conversa, ela disse: Gary está na pilha de queima. Não, ela disse que ele está na pilha de queima. E eu disse: o quê? E ela disse: ele está na pilha do celeiro. E eu disse: não diga mais uma palavra e não me conte nada, porque eu não preciso saber. E isso é tudo. Quando ela falou que ele está na pilha de queima, o que você supôs? Que ela tinha algo a ver com ele. Sim. Que ele estava morto e queimando na pilha de queima. E queimando. Essa declaração foi feita na época em que encontraram seus restos mortais. Então, obviamente, se isso foi dito na noite do dia 3, indo para o dia 4, isso é extremamente incriminador, considerando que os restos mortais dele só foram encontrados em 5 de julho. Isso mostra que ela sabia que ele realmente estava morto e que ela era a única pessoa lá naquele momento. A polícia e o promotor nunca acusaram Rusty Barton de nenhum crime. Rusty Barton supostamente viu a luz depois desse interrogatório rigoroso dos detetives da polícia. Então, nesse momento, ele disse à polícia que estaria disposto a gravar as conversas que tivesse com Melody Ferris dali em diante. Essa bola está ficando totalmente sem força, querida. E eu sei disso. Eu sei que você está morrendo de medo. E eu também estou. Posso te garantir. Não há nada naquela casa. Você se livrou de uma arma? Não havia nenhuma arma. Por que você tem tanta certeza de que a polícia não achou nada? Porque não havia nenhuma arma lá. Querida, você sabe quem fez isso? Não, eu não sei. Não. Alguém matou ele? Não. Não. Quem poderia ter feito isso? Eu não sei. Tudo bem, e então eu não quero ficar confuso. Lembro que você disse que ele está na pilha de queima. Uhum. Você estava mentindo sobre Scott? O Scott? Quero dizer, isso você acha que... Eu não acho, mas me diga o que aconteceu. Posso te dizer que não deveria ter havido tanto dano quanto houve. Eu não sei o que isso significa. Aquele corpo não devia ter sido queimado. Então, quem o queimou? Acho que foi o Scott. Eu não sei o que dizer ou não dizer, sabe, se nós dois formos presos. Você não diz nada. Você não fala nada. Os detetives montam o caso, reúnem provas e quase um ano depois de Gary Ferris ter sido assassinado em sua propriedade, Melody é presa. Esse é o momento que a família Fares estava esperando. No dia seguinte, recebi uma ligação. Eles disseram: prendemos sua mãe. Aquilo foi o maior alívio que eu senti.
Esse julgamento foi extremamente pesado emocionalmente por causa da família, das pessoas envolvidas e pela natureza única dele. Ninguém sai vencedor em julgamento de assassinato. Todos gostariam de voltar no tempo e recomeçar. 7 de outubro de 2024, Melody Ferris, e somente Melody Ferris, vai a julgamento. As acusações: homicídio doloso, homicídio durante a prática de outro crime, agressão agravada, ocultação de cadáver e declaração falsa. Quando os promotores analisam a acusação de homicídio, eles geralmente avaliam se houve intenção ou não. A Georgia tem o homicídio doloso. Homicídio doloso é a intenção de matar. Homicídio durante a prática de outro crime é o ato de matar. Você não precisa se perguntar: Gary foi assassinado? Ele foi. Você não precisa se perguntar: Gary Ferris foi queimado em uma pilha para queima? Ele foi. A pergunta que você deve fazer é: quem fez isso? Quando você restringe o universo, sem roubo, sem invasões domiciliares, sem inimigos, sem fúria no trânsito, nada disso. Quando você restringe o universo num caso como esse, marido e esposa mata o marido morre. A resposta para a pergunta quem fez isso está bem ali. Melody Walker Ferris. Quando você vê o engano e as mentiras neste caso, isso aponta para quem fez isso. Quando você vê a oportunidade, os meios e o motivo: dinheiro, sexo, nova vida. A verdade, por mais triste que seja, por mais difícil que seja, é que a ré assassinou e profanou o próprio marido. Mas o que a defesa de Melody quer que o júri entenda é que não há provas diretas. O caso da promotoria se baseia puramente em provas circunstanciais. E eles argumentam que desde o primeiro dia, a polícia tinha visão limitada e só olhava para ela. Vocês vão ver pelas provas deste caso, desde o primeiro dia, a investigação, tudo o que foi feito neste caso foi direcionado especificamente para tentar condenar Melody pela morte de Gary Ferris. É meio que o alvo mais fácil. É fácil, realmente focar no cônjuge. Quando estamos falando sobre perguntas sem resposta, como ele foi parar na pilha de queima? Onde está a arma? Onde estão as balas? Onde estão as coisas simples que deveríamos conseguir encontrar? Aqui estamos com Melody Shores, homicídio doloso, homicídio durante outro crime. Agressão agravada. Então, senhoras e senhores, quando vocês têm perguntas sem resposta em casos assim, realmente, a única resposta é não culpada. Outra grande pergunta sem resposta é: quem moveu o corpo de Gary? A promotoria e a defesa apresentaram mais de 40 testemunhas, incluindo o filho de Gary e Melody, Scott Ferris. Olha, ambos os lados sabem que o júri vai ter perguntas sobre o suposto envolvimento dele, o que ele realmente sabia, e se ele ajudou a mãe dele depois do ocorrido. Olhe para mim. Você teve algo a ver com ajudar sua mãe a se livrar e queimar o seu pai? De jeito nenhum. Me diga, eu não estou. You. Como eu disse, eu amo meu pai. Ele era a base de tudo. Ele era o elo que mantinha a nossa família unida. Deixe-me te fazer uma pergunta. Qual é a sua altura? 1,98 m, eu sei. E quanto você pesa? Atualmente, cerca de 127 quilos. Você entende que a única pessoa na propriedade que poderia fisicamente ter feito o que a promotoria e o Estado alegam que sua mãe fez? Já pensei nisso várias vezes por causa do meu tamanho e do tamanho do meu pai. Eu sabia que iam me olhar assim, mas eu não tive nada a ver com isso. Mas quando o Estado estava prestes a encerrar sua apresentação, algo acontece. Essa ligação telefônica que muda tudo. E de repente, esse julgamento muda totalmente. Na verdade, recebi um e-mail do capitão do CID com um anexo. Não havia texto no e-mail, apenas um anexo. E era um MP3. E estava intitulado Martha Barton. Esse caso teve uma dessas reviravoltas que não acontecem com muita frequência. Martha Jane era prima de segundo grau de Melody Ferris.
Melody ia até lá de carro e ajudava Martha Jane. Curiosamente, Martha Jane também era madrasta de Rusty Barton. Aqui é Martha Barton, de Tullahoma, Tennessee. Como você está, cara? Bem, estou com o coração apertado. Sinto muito ouvir isso. Tenho certeza que você já conhece o caso da Melody Fair em andamento. Estou sim. Meu marido me deu um revólver 38 especial de cano curto. Eu até comprei um 357 Magnum para ele de presente de Natal, 1 ano. Eu estava muito fraca um dia quando ela estava aqui e contei para ela onde estavam várias coisas que eu não deveria ter contado. Mas ela tinha um jeito de... Bem, ela era da família. Contei a ela onde estavam as 2 armas. Bem, depois que ela foi presa, o 357 Magnum estava lá. Meu 38 Special tinha sumido. Eu também revirei essa casa para procurar. Quero dizer, não estou senil. Minha saúde está muito debilitada, mas aquela arma sumiu. Já tive situações nos meus julgamentos em que você pensa, isso parece coisa de Perry Mason, ou seja lá como você queira chamar. A apresentação de Martha Jane no julgamento chocou a todos e, acredito, impactou muito o júri. Fora o réu, você contou para mais alguém onde estava sua pistola? Não. Alguém sabia que você era Colin Long? Não, eles. Você achou necessário contar isso ao júri? Eu senti que era a coisa certa a fazer. Quando Martha Jane Barton se apresentou, isso colocou uma arma na mão dela que não tínhamos antes e que precisávamos que o júri soubesse. Após quase 4 semanas de testemunhas, provas e depoimentos, ambos os lados estão prontos para os argumentos finais. Este caso é sobre Gary Wayne Ferris. E vocês estão aqui porque Melody Ferris atirou nele. Escondeu a morte dele, colocando-o em um monte de lixo para queimar na propriedade deles, como se ele fosse lixo. O Sr. Ray ou o Sr. Weaver vão subir e falar que só temos uma forte suspeita sobre a Melody. Ela só estava na casa quando ele morreu. Não. Nós temos muito mais do que isso. O que eles têm é uma forte suspeita sobre Scott, que se baseia em especulação e conjectura. Estamos aqui porque Melody está sentada naquela cadeira. E nós provamos, além de qualquer dúvida razoável, que ela é quem matou Gary Ferris. Ela queimou os restos mortais do marido, de quase 39 anos, na esperança de que parecesse um acidente. Tudo porque ela queria o dinheiro dele e viver uma vida com Rusty. As provas e a lei exigem um veredito de culpada neste caso. Por ter atirado, matado, movido e queimado Gary Ferris. Isso não é uma tarefa fácil. Isso é uma dúvida. Porque só tem uma pessoa. E não é a Melody Ferris. É o Scott Fierce. Ele está sentado aqui hoje. Tudo o que foi apresentado ao júri foi que a cena do crime estava no porão da casa. E era isso que eu estava tentando mostrar ao júri. Que era realmente impossível para uma mulher de 54 quilos mover um homem de mais de 136 quilos. Eu afirmo a vocês, senhores do júri, que porque vocês não conseguem explicar o que aconteceu naquela noite, eles não provaram este caso. Além de qualquer dúvida razoável. E eu peço a vocês, por favor, cumpram seu juramento e considerem minha cliente, Melanie Walker Ferris, não culpada. Após quase 14 horas de deliberação, o júri retorna com um veredicto sobre todas as 5 acusações, após quase 14 horas de deliberação. Mas veja como eles fazem isso. Eles realmente vão na ordem inversa. Eles começam pela 5ª acusação, fazer uma declaração falsa. Nós, o júri, quanto à 5ª acusação, consideramos a ré culpada. Sobre a 4ª acusação, ocultação da morte alheia. Nós, o júri, quanto à 4ª acusação, consideramos a ré culpada.
Terceira acusação, agressão agravada. Nós, o júri, quanto à terceira acusação, consideramos a ré culpada. E por fim, as duas acusações de homicídio doloso e homicídio cometido durante outro crime. Nós, o júri, sobre a segunda acusação, consideramos o réu culpado. E nós, o júri, quanto à primeira acusação, consideramos o réu culpado. Vamos receber boas notícias hoje. E finalmente, conseguir, você sabe, justiça para meu pai. E nós conseguimos. E quando você ouve aquele culpado, é como se agora todo mundo soubesse o que eu sei e isso confirmou tudo. Antes da sentença ser proferida, os filhos de Farish apresentam esta declaração que é lida em voz alta pelo promotor Frankish. Meritíssimo. Desde que nosso pai foi tirado de nós, nossas vidas têm sido marcadas por um vazio insuportável. Cada dia parece um lembrete constante do que perdemos. Gary era um pai, avô, irmão, tio, amigo e colega de muitas pessoas. Sentimos falta do seu riso e carinho e da sua presença em nossas vidas. É uma dor que nunca vai embora. Essa perda só é agravada pela quebra da confiança que tínhamos em nossa mãe. Saber que a pessoa que causou esse sofrimento à nossa família foi justamente quem mais confiávamos é uma ferida que nunca cicatriza. Nenhuma sentença trará nosso pai de volta, mas uma punição justa pode oferecer alguma sensação de desfecho e evitar que outra família passe por essa dor inimaginável. E então a própria Melody tem a chance de apresentar sua defesa. O mundo da minha família foi completamente destruído pelas mãos de uma pessoa. Esperei anos para fazer essa declaração para todos. Quero que o mundo saiba quem fez isso. Não só eu não fiz isso, mas eu sei quem fez. Eu sei que Scott matou o pai dele. Eu sabia que ela proclamaria sua inocência. Mas eu não sabia que ela iria repetir as falsidades e mentiras que seus advogados tentaram apresentar no tribunal como se fossem fatos. Você ainda está tentando falar mal da sua própria família. Tipo, o que há de errado com você? Scott, isso é imperdoável. Eu estou implorando por justiça para Gary, para meus filhos, para meus netos, para a família de Gary. E eu estou implorando para que você anulem esse veredito. Seja o 13º jurado. Nos ajude a conseguir justiça. Apesar dos esforços de Melody, não há para onde ela ir. O legislativo já decidiu e a pena para assassinato é prisão perpétua. Uma sentença de prisão perpétua significa, no mínimo, 30 anos antes que você possa ser elegível à liberdade condicional neste momento. Reconheço que isso provavelmente é uma prisão perpétua para você, mas você terá esperança e chance de liberdade condicional. Nós não somos obrigados e a promotoria também não é obrigada a apresentar o motivo, mas sinceramente queremos saber o porquê. Na Geórgia, na ausência de um testamento e um testamento não foi encontrado, os bens vão para o cônjuge. Melody tinha tudo a ganhar. Acho que ela acreditava, no fundo do coração, que queria estar casada com Rusty Barton, mas ela queria todo o dinheiro. Ela não queria metade do dinheiro ou qualquer quantia que ela recebesse em um divórcio. Tenho suspeitas de que isso foi uma execução planejada do meu pai. Eu nunca pensei que eu voltaria a ser feliz novamente. Isso não é verdade. Com ajuda, com o tempo e com apoio em geral, a luz no fim do túnel, nós absolutamente adorávamos nosso pai. Ele era um homem extraordinário. Tinha um senso de humor fabuloso e todos nós sentimos muita falta dele.